O recorde do Flamengo. A gente vai pegar aqui os livros para se apoiar nessa história e a gente vai descobrir que só em 1911 um time tomou só um gol para ser campeão carioca. E o Flamengo já jogou 12 partidas e só sofreu um gol. E um gol do seu time reserva. O Rossi ainda não sofreu gol neste ano de 2024 em partidas oficiais. E o Flamengo pode ser campeão carioca com a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro. Vamos voltar aqui pro livro. História dos campeonatos cariocas de 1906 a 2010, livro de Roberto Assaf e Clóvis Martins. A gente vai chegar lá em 1911, foi quando o Fluminense ganhou o campeonato jogando só 6 vezes e sofrendo apenas um gol. O Fluminense tinha Baena, Píndaro e Neri, Lawrence, Amarante, Galo, Arnaldo, Oswaldo Gomes, Ernesto Paranhos, Gustavo e Calvert. E o Fluminense ganhou do Paysandu 2-0, Rio Cricket 5-0, América 4-0. No início do segundo turno, ganhou do Paysandu por 3-1 e foi o único gol sofrido. 5-0 de novo no Rio Cricket e 2-0 no jogo decisivo contra o América. 6 jogos, 21 gols pró, 1 contra. Só que o Fluminense sofreu um gol de Ross do Paysandu em 6 partidas, o que dá uma média de 0.12. E o Flamengo tomou um gol em 12 jogos, dá uma média de 0.08. O Fluminense tinha 0.16. Então, o Flamengo pode ser campeão carioca com a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro. Claro, não pode tomar gol do Fluminense. E a lembrança sempre que no ano passado o Flamengo fez 2-0 no jogo de ida da final contra o Fluminense e depois o Fluminense ganhou por 4-1. Foi o último clássico vencido pelo Fluminense, que há 12 encontros contra Flamengo, Botafogo e Vasco, 6 deles contra o Flamengo, o Fluminense não vence clássico desde abril do ano passado, desde 9 de abril do ano passado. O livro apoia a gente dizer que o Flamengo tem a melhor defesa da história do Rio de Janeiro nesse momento. E esse outro livro aqui, que também é do Roberto Assaf e do Clóvis Martins, o Almanaque do Flamengo, ele vai contar, ele vai contar pelo menos pra mim, eu não consigo achar esse recorde do Cantarelli de 959 minutos, porque em 78 para 79, no meio de uma relação de 10 jogos sem sofrer gol, tem um amistoso contra o Fluminense, em que o Cantarelli joga o primeiro tempo e o Nielsen joga o segundo tempo, mas o Fumanchu fez o gol aos 13 do primeiro tempo e quem tomou o gol foi o Cantarelli. De qualquer maneira, a história está contando que o Rossi pode bater o recorde do Cantarelli, de goleiro menos vazado da história do Flamengo, se não sofrer gol até os 42 do segundo tempo da partida contra o Fluminense no próximo sábado, 21 horas, no Maracanã. Hoje, são 875 minutos sem o Rossi sofrer gol. O Cantarelli conta a história, ficou 959 minutos sem sofrer gol. Mas tem um outro goleiro que tem uma marca muito expressiva na história do futebol do Rio de Janeiro. Eu vou pegar outro livro aqui, ó, que é o Mazzaropi. Esse aqui é o almanaque do Vasco, do Grupo Pesquisa Vasco. Alexandre Mesquita, Fernando Mata, João Alberto Machado, Marcelo Spoladori, Marcos Ibrahim e Mauro Praz. Maravilhoso almanaque do Vasco. E a gente vai voltar para o campeonato de 77, que o Vasco jogou 14 partidas no primeiro turno, 14 partidas no segundo turno e um jogo extra contra o Flamengo que decidia o segundo turno do campeonato carioca e que deu o título ao Vasco por causa de um pênalti perdido pelo Tita do Flamengo. Naquele segundo turno, o Mazzaropi não tomou nenhum gol. Aliás, o Vasco não sofreu gol nas 2 últimas rodadas do primeiro turno e em todo o segundo turno e também na partida extra contra o Flamengo, a partida de empate contra o Flamengo 0-0. O Mazzaropi é o recordista brasileiro de minutos sem sofrer gol, com 1.816 minutos sem ser vazado e grande parte dessa marca naquele campeonato carioca de 77. É claro que quando você olha para a história moderna, a história do profissionalismo no futebol do Rio de Janeiro, a gente vai lembrar sempre do Vasco de 77. Mazzaropi, Orlando, Abel, Geraldo e Marco Antônio, Zé Mário, Zanata e Ramon, Wilsinho, Roberto Dinamite e Dirceu. O técnico era Orlando Fantoni. O time que não tem uma marca expressiva como a deste Flamengo, que está em 12 jogos de Campeonato Carioca sofreu um gol só a partir do início do campeonato, com o time titular sem sofrer gol nenhum. Mas aquele Vasco não foi no início do campeonato, foi nas finais, na segunda parte do campeonato, mas ficou 2 jogos no primeiro turno, 14 jogos no segundo turno e um jogo de decisão. Então, 17 partidas sem sofrer gol aquele Vasco teve. Na história do futebol do Rio de Janeiro, o Flamengo pode ser campeão com a melhor defesa de todos os tempos. Hoje só comparável do Fluminense de 1911, mas que fez só 6 jogos daquela vez. Então é a melhor defesa da história do futebol do Rio de Janeiro. Na história do futebol moderno do Rio de Janeiro,
Quem se compara é o Vasco de 77. Se inscreve aqui no canal. Aqui a gente vai contar a história do futebol.